Estamos de volta com Itajubá em Foco e agora nós vamos falar sobre esporte, nós vamos falar sobre história do esporte, vamos falar com um personagem que escreveu seu nome na história do futebol brasileiro. Simplesmente ele jogou num dos maiores times do futebol brasileiro, atravessando gerações. Vamos conversar com o João Crevelin, conhecido Liminha, o famosíssimo carregador de piano, hoje com 61 anos e técnico dos Júniors do Flamengo, que deu a esse time o que hoje é cobrado, até hoje é cobrado dos seus atletas, a raça. Liminha, é um prazer estar entrevistando você. Muito primeiramente, estou gostando muito da cidade, muito boa cidade, e é um prazer estar aqui para falar com você sobre o Flamengo principalmente. Liminha, em qual a época em que você jogou no Flamengo para nivelar a informação para os nossos telespectadores? Eu joguei de 66 até 76. Eu vim de Votuporanga, veio eu e o Cardozinho. Por sinal, eles falam lá no Flamengo, né, lá no Rio, que eu vinha de contrapeso, né, que o Cardoso que era o jogador que o Flamengo estava preferindo. Mas aí eu acabei ficando e o Cardoso foi embora. Liminha, quais foram os títulos mais importantes na sua carreira? Bom, para falar no Brasil, o que eu mais nunca esqueço foi do Campeonato Carioca de 72, que nós fomos campeões em cima do Fluminense, que nós ganhamos 5-2. Esse eu não esqueço, porque eu, jogando de volante, eu fiz o primeiro gol que abriu a contagem para a gente botar 5-2. É verdade, foi 5-2, realmente um jogo histórico. Agora, quais foram, você tinha, além desse, quais foram os jogos que mais marcaram você? Eu acho que todos Fla-Flu marca, Vasco e Flamengo marca, Vasco e Botafogo marca. Então os jogos, todos esses jogos quando a gente enfrentava, era um clássico que vale a pena você recordar. Para não dizer Santos, que a gente jogou contra Santos, São Paulo, Palmeiras. Esses clássicos que você joga, fica muito marcado na tua carreira. Mas qual foi o que mais, além desse Fla-Flu, o que mais te marcou? Marcou um Vasco Flamengo, que eu não lembro o ano que foi que jogou, até com o Zanata, teve aquela briga, o Zanata tinha ido pro Vasco, e a gente jogando no Maracanã, teve uma briga entre a gente dentro do campo, e o Flamengo, por sinal, acho que perdeu esse jogo. Aí foi que até eu fiz uma promessa que a gente tinha que ganhar esse jogo, que a gente estava necessitando, né, de uma vitória nessa época, de eu ir correndo do Maracanã até a concentração. Mesmo eu não ganhando, eu fiz essa corrida. Então marcou muito. Eu fiz, depois que terminou o jogo, eu fiz essa corrida, passei por dentro do túnel, até o Murilo foi na frente com o carro, e eu fui atrás até a concentração. Aí eu paguei a minha promessa que eu tinha prometido. Quantos quilômetros era isso? Meu filho, é muito. A concentração da Gávea? Na concentração de São Conrado. São Conrado. Em São Conrado. Andou bem, saí do Maracanã até São Conrado correndo. E depois do jogo. Liminha, você tinha um preparo físico invejável. Você era conhecido, você tinha dois apelidos. Um era o carregador de piano, Liminha, o carregador de piano. E o outro era o Motorzinho. Um apelido foi dado pelo Jorge Cury e o outro pelo também histórico Valdir Amaral. Como é que era esse apelido? Porque nessa época, esses dois, eles colocavam muito apelido, né, em jogadores. Igual eles colocaram na época o Fio Maravilha, né? O Carlinhos, botaram o Carlinhos, como é que é? A Aranha, ou uma coisa assim. Quer dizer, eles botaram, então o Jorge Cury me botou o carregador de piano. Aliás, foi eu sei que, não sei se foi Jorge Cury ou o outro que colocou esse nome de carregador de piano.
E o outro era Motorzinho da Gávea. É o Valdir Amaral que me chamava de Motorzinho da Gávea. Isso aqui é a modéstia que não deixa esse homem falar, mas na verdade era ele quem carregava o time do Flamengo nas costas. O termômetro do Flamengo, que eu lembro bem, que eu acompanhava o Flamengo nessa época, era exatamente o Liminha, que era de uma disposição invejável. Liminha, essa sua disposição é que deu ao Flamengo aquela fama do time de raça. Você tinha jogadores como Onça também, que superavam a técnica por uma raça impressionante. E o que acontece hoje que essa raça parece que não existe mais? Hoje em dia, o Flamengo, os jogadores que vêm para o Flamengo não identificam com o Flamengo. Eles, por exemplo, não sentem aquilo que um jogador de base, por exemplo, sente. Que antigamente você sabia o time do Flamengo, durante um ano, você sabia de cor, igual a seleção brasileira, sabia os nomes todinhos dos jogadores que iam jogar. Agora não. Por exemplo, tal mês, começa uma semana, tem um jogador. O Bina, vamos dizer. Aí daqui a pouco, no final do mês, já está indo embora. Aí vem o outro. Então aí o cara, como é que vai se identificar com a camisa? Antigamente não, a gente ficava mais tempo, não tinha essa abertura para você ir para fora, então o jogador ficava mais identificado com a camisa do Flamengo. Você vê que a gente dava tudo, você teve o Rodinelli, teve o Almir, teve eu, no caso, que sempre jogaram e dando aquele. O Almir jogou com a cabeça enfaixada, chegou a jogar pelo Flamengo com a cabeça enfaixada. O Rodinelli fez um gol machucado lá, que é o Deus da raça. E eu, antes um bocadinho deles também, antes do Rodinelli, porque o Almir foi antes de mim, e você tinha que seguir com essa raça. Agora que está um pouco difícil, né, de conseguir esses jogadores de raça, mas tem alguns que tá tentando botar isso agora lá no Flamengo. Quais foram os jogadores do Flamengo que mais se destacaram nessa história toda sua, ao longo desse período que você esteve no Flamengo, que mais se destacaram, com quem você jogou? Ali teve vários. Teve, por exemplo, teve o Doval, teve o Regis, teve o próprio Murilo, Paulo Henrique, Carlinhos, teve o Luiz Carlos, que depois foi pro Vasco. O Flamengo tinha um time bom. Tinham vários times. Agora, você jogou com o Fio, o famoso Fio Maravilha. O Fio Maravilha era um craque? Não, tinha dia que ele resolvia, né? E ele com ele tinha aquele charme dele, né? Aqueles dentes. Os dentes, Então, tinha vez que não tinha pra aturar ele, não tinha jeito não. Até uma vez ele estava, uma época ele estava jogando no São Cristóvão, ele foi lá e fez 2 gols no Flamengo. É um jogador que, se ele tivesse no dia bom dele, agora quando estava no dia mal também, ele fazia umas coisinhas meio esquisitas. E o Zico? O Zico começou, eu até trazia o Zico, que ele morava em Quintino, eu morava ali em Engenho de Dentro, e sempre eu trazia ele. Fomos orientando ele, o já falecido Geraldo, que esse era um craque, se estivesse vivo, não? O falecido Geraldo, puta de um craque, que talvez seria melhor do que o Zico. Foi uma grande perda. Foi uma grande perda mesmo, e esse eu senti muito, que ele era muito grudado comigo. É verdade, foi uma grande perda para o futebol brasileiro. E jogadores de fora, porque você jogou também contra o Pelé. O Pelé é um concurso, né? Aí não dá para nem comentar, né? Pelé, Garrincha, que jogou comigo também no Flamengo uma época, esses aí não dá para comentar, não. Disse que o Garrincha, quando treinava no Flamengo, ele, para bater escanteio, ele dizia assim: olha, eu vou bater Olímpico, vai entrar naquele canto, e colocava a bola. Depois que ele ficou um pouquinho mais magro, ele emagreceu um bocadinho, que ele foi pro Flamengo, ele perdeu 20 quilos. Ele já estava naquela fase dele, né? Mas se ele falava que ia colocar, ele colocava. Impressionante. Ele colocava.